sejam bem-vindas. Essa é a aula 4 do curso Mulheres Rumo ao Poder. Essa aula é sobre mulheres, políticas públicas, gênero e raça. Meu nome é Laila, sou doutora em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e professora do curso de Ciências Sociais na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a USP, a Unilab. Hoje a gente vai falar então um breve debate teórico sobre as políticas públicas, o que são, como é que elas se organizam, os tipos de Estado em que uma ou outra política são mais importantes. Vamos falar então de conceitos e marcos importantes de gênero e raça, para que eles então adentrem essa arena das políticas públicas no Brasil. E vamos falar também de um breve histórico sobre as políticas públicas de gênero e raça a partir da nova república, sobretudo nos anos 2000. Falar então de alguns avanços e alguns desafios enfrentados, sobretudo pela SPM e pela CEPIR, nesses anos mais recentes. Então, quando a gente pensa no Estado e os governos que atuam para garantir então o funcionamento do Estado, a gente sabe que os governos podem decidir por agir ou se omitir frente a determinadas realidades, né? Na maioria das vezes, quando os governos atuam, eles atuam por meio de políticas públicas. Então, as políticas públicas são ações sistemáticas ou não, podem ser ações pontuais dos governos em seus diferentes níveis, voltados para endereçar uma questão ou um problema que os governos então reconhecem como uma questão que deveria ser tratada pelos governos, né? Essas políticas, elas podem ser feitas com maior ou menor participação da sociedade civil, mas independentemente da forma como a sociedade civil participe, se ela participe desde o momento da sua concepção, ou se na verdade ela só é um pouco avisada, ou a política pública é implementada de cima para baixo, né, do governo em direção à sociedade civil, ela representa um momento de diálogo do governo com a sociedade civil. Isso porque a política pública ela não é implementada ou colocada para a sociedade civil sem sofrer nenhuma modificação. Então, as normas, os programas, as ações programáticas, tudo isso que compreende uma diferença grande de políticas públicas perpassa também a forma como a sociedade civil e seus atores interpretam essas políticas públicas. Então, existe um processo dialógico e esse diálogo pode assumir diferentes formas a depender da política pública, das formas de organização da sociedade civil e da forma como o governo escolhe desenhar e implementar as políticas, né? A gente precisa ter em mente que estamos cercadas de políticas públicas normalmente. Então, quanto mais presente o Estado, mais a gente tem exemplos de políticas públicas que a gente pode, ou quanto mais eficiente o Estado, mais exemplos de políticas públicas a gente pode citar, que estão aqui ao nosso redor, né? Então, dentro da nossa carteira, a gente tem a carteira de identidade, a gente pode ter papel moeda, a gente pode ter a carteirinha do SUS, que são exemplos de 3 políticas diferentes, né? A gente também tem as políticas de iluminação pública, o acesso à água encanada, a esgoto tratado. Todas essas são tipos de políticas públicas que, de uma maneira maior ou menor, estão disponíveis para todas as pessoas que vivem no território nacional. O tipo de política pública que a gente tem reflete também o tipo de Estado que a gente escolhe, ou o Estado que é a nossa meta como sociedade, né? Então, se a gente tem um Estado que decide atuar de maneira ativa na redução das assimetrias, das desigualdades, em geral a gente tem uma busca de um estado de bem-estar social que se reflete em um uso mais amplo de políticas sociais voltadas exatamente para a redução dessas assimetrias. Em uma outra perspectiva de Estado, nessa noção de um Estado mais austero e Estado mínimo, o que a gente tem então a saída do Estado desse processo de tentar regular essas assimetrias e a crença de que o papel de regulação dessas assimetrias é do mercado e da sociedade, e não é um papel do Estado.
né? Nesse sentido, o Estado teria o papel de atuar como um regulador. O que se critica nesse Estado mínimo e na agenda neoliberal é que muitas vezes o que ela faz é reforçar certas assimetrias, porque as políticas que se decidem centrais para a atuação do governo, como as políticas econômicas, as políticas orçamentárias, elas têm reflexos profundos na ampliação de desigualdades e no reforço do poder de certos setores em relação a outros, né? Então, em alguma medida, as escolhas de certas políticas contra outras, no final das contas, estariam reproduzindo desigualdades históricas, né? Então, seria necessário a gente mudar o modelo de Estado que a gente está defendendo e um pouco, nesse mesmo sentido, as políticas públicas que são desenhadas e implementadas em um determinado território. Quando a gente fala de políticas públicas, em geral, a gente imagina, na literatura, imagina-se um ciclo composto pelo menos de 4 fases, pelo menos não, mas composto de 4 fases que podem se sobrepor ao longo do período de implementação e desenho da política e que podem, às vezes, nem acontecer todas essas 4, né? Então, uma primeira fase é de definição de agenda da política pública. O que é essa definição de agenda? É quando a gente fala o que interessa e que deve ser matéria de política pública, né? Então, por exemplo, até os anos 80, a questão da violência doméstica não era entendida como uma questão de política pública. Ela passa, então, depois da mobilização da sociedade civil, dos movimentos feministas, a ser endereçada, então, como uma questão central e de necessidade de atuação do Estado de maneira sistemática. Então, cria-se a necessidade de que esse tipo de violência seja tratada como uma questão de governo e de políticas públicas. E aí, a partir de então, a gente tem a criação de uma série de medidas para reduzir esse tipo de violência, né? Então, em geral, os movimentos eles se organizam de forma a que as políticas públicas sejam, então, consideradas, ou que determinados temas que são caros a eles, mas não só eles, ao mercado também, passem a ser uma agenda a ser tratada pelo Estado, né? Depois da definição da agenda, o que a gente tem é, então, o desenho de uma política pública e, em seguida, a sua implementação. Às vezes, entre o desenho e a implementação, você tem umas idas e voltas, porque a política precisa ser ajustada, né? E, ao final da implementação, ou ainda durante a implementação das políticas públicas, o que se tem é um processo avaliativo, parcial ou final, que indica o que a política conseguiu fazer avançar, o que ela não conseguiu fazer avançar. Essas são questões e essas são fases que podem se sobrepor ou podem acontecer em sequência. Uma das grandes dificuldades que a gente tem no Brasil é que o processo de avaliação das políticas ainda é muito incipiente. Então, não se tem uma memória grande de políticas do Estado que tenham sido implementadas e que a gente tenha real noção do que fez de efetivo e positivo e do que não teve muito efeito, né? Então, a fase da avaliação, em geral, ela é bastante precarizada e a gente não tem a real dimensão dos efeitos, então, da atuação dos governos em relação a todas as questões que eles tratam por meio de políticas públicas. Quando a gente fala sobre gênero, raça e políticas públicas, a gente precisa necessariamente passar por compromissos internacionais que o Estado brasileiro, quando era um membro ativo das Nações Unidas, no sentido de promoção de agendas mais inclusivas, ele fez, né? Então, o Estado brasileiro tem um histórico de ser que se chama internacionalmente de um player muito ativo nessas arenas internacionais. Isso até muito recentemente, até 2018, quando o Brasil, então, muda sua postura nas arenas internacionais. Isso é algo que a gente ainda precisa saber como vai ser os desdobramentos dessa atuação mais recente do governo, no sentido de como a gente vai acompanhar determinados debates que são muito caros a esse compromisso e essa arena das Nações Unidas, né? A agenda de gênero e raça, ela é bastante no nível dos estados. Ela tem, então, as conferências das Nações Unidas, as conferências preparatórias, todos esses debates em termos globais, ele é
muito importante para a gente pensar os compromissos e as formas de atuação dos estados, né? E também do Estado brasileiro. Então, nesse sentido, as noções de gênero e raça como questões estruturais que refletem e produzem desigualdades, elas se tornam centrais dentro dos compromissos dos estados, na formulação de políticas públicas de promoção da equidade, a partir, sobretudo, da década de 90, por meio de compromissos assumidos durante a Conferência sobre as Mulheres em Pequim, em 1995, e sobre raça, o debate que é feito na terceira Conferência Mundial sobre Racismo, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas, que aconteceu em Durban em 2001. Então, nesses dois fóruns, a gente tem então, a adoção da noção de transversalidade de gênero e transversalidade da igualdade racial como bases de ação programática para os estados. Então, o que a gente faz é reconhecer que as desigualdades entre homens e mulheres, pessoas cis e trans, pessoas homossexuais e heterossexuais, elas são produzidas socialmente, e essas hierarquias produzem desigualdades perenes e históricas e de dificuldades de acesso a serviços, a riqueza e a benesses do Estado. Da mesma forma, as desigualdades entre brancos e negros, entre pessoas de diferentes etnias e de diferentes nacionalidades, elas causam também dificuldades e desigualdades e assimetrias de acesso à riqueza, bens e serviços do Estado, que produz, então, desigualdades permanentes em todas as sociedades no mundo. E, então, esse reconhecimento desse caráter estrutural dessas desigualdades demanda, então, que os Estados tomem medidas que adressem essas políticas, que atuem de forma mais sistemática em relação a essas questões estruturais que promovem essas assimetrias. E isso aconteceria, então, por meio de debates sistemáticos em todas as políticas públicas das questões de gênero e raça. E esse reconhecimento estrutural passaria, por exemplo, pela produção de indicadores sempre com esses recortes de gênero e raça, que permitiria, então, a gente ter constantemente um retrato daquilo que está acontecendo e como é que essa situação das desigualdades baseadas em gênero e raça estão evoluindo em cada um desses territórios, né? Então, esse reconhecimento e essa ideia de que a gente precisa, na política orçamentária, nos planos plurianuais, nas políticas econômicas, falar em que medida essa política interfere na vida das mulheres, diferentemente do que interfere na vida dos homens, como ela interfere na vida da população negra, diferentemente do que ela interfere na vida da população branca, como isso aumenta ou diminui hierarquias e assimetrias. Tudo isso, então, são um conjunto de compromissos programáticos assumidos no contexto desses fóruns internacionais e que são caros a essas políticas que vão ser formuladas, sobretudo a partir de 2003, né? Quando a gente pensa, então, no histórico das políticas públicas com base em gênero e raça no Brasil, a gente começa já na década de 80 com a criação das delegacias especializadas de atendimento à mulher, exatamente para fazer frente aos casos de violência doméstica. E como um marco importante, a gente tem em 1985 a criação do CNDM, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, por meio de um projeto de lei, o que dá para o CNDM alguma perenidade, porque até hoje ele é um órgão de assessoramento do Poder Executivo e que tem atuado com maior ou menor força ao longo dos governos. Na década de 90 ele é bastante esvaziado, mas em 2003, como órgão de assessoramento tripartite da SPM, ele ganha também bastante força, né? Então, essas são questões que precisam ser observadas nesse processo do histórico, né? Então, a gente tem 1985 como marco importante. O CNDM é um ator importante na organização do lobby do batom, por exemplo, e nos avanços que as constituintes conseguem fazer em relação aos direitos da mulher na Constituição de 88. Então, a gente tem esse marco, e em 2003 a gente vai ter outro marco importante nesse debate, que é
a criação da SPM, Secretaria de Políticas para as Mulheres, da CEPIR, Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, e dessa Secretaria de Desigualdades de Direitos Humanos, Essas 3 secretarias, a partir de 2003, elas atuam no sentido de promover essa ideia de transversalização. Então, apesar de elas terem políticas específicas, como, por exemplo, os Planos Nacionais de Combate à Violência contra a Mulher, o Plano Brasil Quilombola, no âmbito da CEPIR, do Juventude Viva, também no âmbito da CEPIR, você tem a atuação dessas 2 secretarias, que tem nível de ministério, então, no governo Lula e no primeiro governo Dilma, de pautar os outros ministérios no sentido de que gênero e raça precisam estar presentes em todas as políticas desenhadas pelo governo federal, né? Então, 2 exemplos dessa transversalidade seria, por exemplo, o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural, em que a SPM e o Ministério do Desenvolvimento Agrário reconhecem as dificuldades de acesso das mulheres rurais a políticas públicas, à herança, e passam a promover o acesso delas ao registro civil. Então, a garantia da certidão de nascimento e a da sua carteira de identidade como base de acesso a outras políticas públicas é um exemplo dessa transversalidade de gênero. Outro exemplo é a atuação da CEPIR para que a Lei 10.639, também de 2003, passe a ser adotada de maneira sistemática pelo MEC em todas as escolas e nos currículos nacionais, então promovendo o estudo da história africana e afro-brasileira de maneira mais sistemática, né? Então, a CEPIR se vincula ou junta forças ao MEC para que essa lei possa ser implementada de fato nas escolas. Esses são exemplos positivos desse processo de transversalidade de gênero. A presença dos debates de gênero e raça também nos planos plurianuais a partir de 2008, sobretudo. Antes disso, você tem uma dificuldade dessa inclusão. Também demonstram a capacidade de que, se a gente sustentasse essas políticas e essa atuação transversal da SPM e da CEPIR ao longo do tempo, talvez esses debates fossem também incorporados por todos os ministérios, né? O que a gente tem é que já em 2015 essas secretarias, elas perdem o seu status de cada uma ser um ministério, elas são unidas em um único ministério. Em 2016, elas perdem o status de ministérios e voltam para ser secretarias de apoio dentro da Casa Civil, e aí a gente tem o Ministério dos Direitos Humanos só, e mais recentemente a gente tem o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, com outra perspectiva em relação a essas questões, né? Atualmente, a principal base de articulação e atuação desse ministério é uma defesa da família. Então, a gente tem a criação de um observatório da família e, ao contrário do que a SPM estava promovendo anteriormente, você tem um questionamento desses documentos em nível internacionais promovidos no sentido de promoção da equidade de gênero e equidade racial. Então, a gente está num momento diferente da nossa história, entre o começo dos anos 2000 até o impeachment da presidente Dilma Rousseff, né? Então, a gente tem esses avanços nos sentidos que eu apontei, e a gente tem também desafios que são muito evidentes, né? A SPM, CEPIR e a SDH tinham orçamentos muito diminutos e ainda assim tinham capacidade de execução desse orçamento ainda mais diminuto. Isso porque contavam com equipes reduzidas e tinham, como são temas polêmicos, esses de gênero e raça, e mesmo dos direitos humanos, você tem então dificuldade de conseguir fazer avançar as agendas transversais e também de conseguir promover políticas específicas. Assim que as ações da SPM ficavam muito vinculadas às ações de combate à violência contra a mulher, e a CEPIR tinha as suas ações mais vinculadas, ou a maior parte do seu orçamento vinculado aos debates em relação à Lei 10.639 ou ao programa Juventude Viva. Outros programas, como o Brasil Quilombola e todos esses, são centrais, mas eles ganham atuação mais, ganham parte do orçamento menor em relação aos interesses mesmo que a CEPIR representava, né?
É importante a gente pensar que para esses debates de gênero e raça, a atuação e a aproximação, como diz a Luísa Bairros, num dos textos que eu indico para leitura para vocês, ela coloca que a importância da relação do Estado com os movimentos feministas e com o movimento negro que estão na base de formação e organização da SPM e da CEPI, né? Dito isso, eu me despeço de vocês, desejo um ótimo trabalho e qualquer coisa estou à disposição. Um abraço e até mais.